Está começando mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Atenção, emissoras, começa agora mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal de Quissamã, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Está começando mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Atenção, emissoras, começa agora mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal de Quissamã, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Está começando mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Beleza, amor.
Atenção, emissoras, começa agora mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal de Quissamã, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Está começando mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Bom dia a todos. Sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Alexandre Moreira. Presente. Vereador Luciano Peçanha. Presente. Vereador Marquinhos Mariqueta. Presente. Vereador Ailton. Presente. Vereador Adeilson Lapim. Ausente. Vereador Luan Buiú. Presente. Vereador Jorge Luiz Cachuca. Presente. Vereador Ito Pacheco. Ausente. Vereador Mazinho. Ausente. Vereador Cássio. Presente. Vereador André. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro aberta a sessão. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes no expediente. Presidente, por ser conhecimento de todos, peço a suspensão da leitura. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que efetuasse a leitura da certidão que publiciza a arrecadação do mês de dezembro de 2024. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de certidão. Ofício 119/2025. Senhor presidente, vimos através desse encaminhar essa Casa Legislativa aos balancetes da Receita e Defesa do mês de dezembro de 2024, bem como a certidão número 12 de 2024. Por oportuno, informa que a arrecadação consolidada com o Instituto de Previdência IPMQ em dezembro de 2024 atinge o montante de 53.200.627 reais.
R$ 5,45, sendo o valor R$ 5.210.137,30 relacionado ao IPMQ, apresentando assim um valor total de R$ 48.002.490,15, desconsiderando o valor vinculado ao Instituto em 2023. A arrecadação do mês de dezembro foi de R$ 53.903,30, mostrando uma queda da arrecadação da receita de 92% e 9,72% em 2024. Aproveitamos o ensejo para reiterar a proposta e estima a consideração. Aqui. Em cumprimento do artigo 23 da Lei Orgânica do município de Quissamã, certificamos para fins executivos da Câmara Municipal. Está aqui. Da Câmara Municipal de Quissamã, que total da arrecadação orçamentária do mês de novembro de 2024 foi de R$ 53.212.727,45, sendo o valor de R$ 5.210.137,30, relacionado ao IPMQ, apresentando assim um valor total de R$ 48.202.490,15, excetuando a receita vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Quissamã, atendendo ao artigo 29A da Constituição Federal de 1988. Informamos que a arrecadação da receita tributária, incluindo dívida ativa tributárias, participação da receita da União e do Estado e outras transferências da União, incluindo demais transparências da União, FEX, foi de R$ 23.070.107,98, Secretaria Municipal da Fazenda, em 12 de fevereiro de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça sorteio das falas. Luan Cris, Ailson Barreto, Marco Moreira, Alexandre Moreira. Aí, põe todos aqui e você faz agora mostrando para o Alexandre. Falando, agora mostra para o Alexandre. Falando que está saindo. Adeilson Lapim. Tá lendo? Adeilson Lopes. Alexandre Moreira. Ailson Barreto. Luan Buiú. Presente. Não vou falar. Lopem não tá, pode chamar? E aí descarta ele. Marcos Moreira.
Marquinhos Mariquito. Convido para o uso da fala o vereador Alexandre Moreira. Paz e bem. Dou início à minha fala de hoje, chamando a atenção que foi lido aqui no expediente a certidão dando conta da arrecadação do mês de dezembro do ano de 2024. Com isso, a arrecadação, que foi mais de 53 milhões no mês 12 de 2024, nós temos uma arrecadação no ano de 2024, tivemos uma arrecadação no ano de 2024 de mais de 515 milhões de reais. Vou repetir. Nós recebemos a arrecadação referente ao mês de dezembro e, com isso, temos o total de arrecadação do ano de 2024 que ultrapassa R$500 milhão, 515 milhões de reais. E, com isso, podemos totalizar o governo da senhora Maria de Fátima Pacheco, quase 3 bilhões de reais arrecadados por esse município. E por que eu estou fazendo esse destaque? Porque junto com essa certidão de arrecadação do mês de dezembro, nós também recebemos o relatório quadrimestral do ano de 2024. E ele dá conta aqui do quanto nós tínhamos no mês de dezembro em caixa, mais de 49 milhões de reais. Daí vem a minha afirmação. Por que não teve dinheiro para fazer uma decoração de Natal? Uma simples árvore de Natal, uma simples decoração para que a população pudesse comemorar essa data tão importante no município. Não que a gente precise de decoração para comemorar o Natal, porque o Natal tem um significado muito mais importante do que a decoração. Mas é sim primeiro, um atrativo turístico, é sim um lazer e é sim um momento de entretenimento, em especial para as crianças. Crianças essas que nos governos de outrora, que aqui gostam muito de repisar, Papai Noel chegava na cidade, dava lanche, tinha lanche e distribuía brinquedo para todas as crianças do município. Mas nós passamos o Natal no escuro, literalmente. E temos aqui a arrecadação, vereador Marquinhos, o senhor que fala muito desse tema e que todos, e eu recebo o WhatsApp, acredito que vossas excelências também, do valor extorsivo do IPTU, que em alguns casos até triplicou, numa votação clandestina feita nessa casa, no gabinete, que triplicou o seu IPTU e criou uma taxa de lixo para você pagar. A arrecadação foi de R$441 mil, ou seja, o governo enfiou a faca em você e rodou para pagar, para receber R$441 mil. E o que me chama a atenção foi que pagaram, no mesmo ano, em setembro de 2024, às vésperas das eleições, um show que só o cachê custou R$400 mil. Ou seja, vocês tiveram seu orçamento aí surrupiados com esse aumento abusivo do IPTU para pagar o cachê do Fernando e Sorocaba. Então, quando eu falo aqui, e na edição do vídeo eu vou mostrar os documentos, eu falo com propriedade, porque eu já estou quase idosa para vir aqui e mentir. Bom, chamando atenção para isso, vou passar por um assunto que ontem ocorreu na cidade. Vereador Marquinhos, o senhor também tocou nessa pauta aqui ontem. O transporte dos universitários, dos estudantes universitários. Ontem, vereadores, não sei porquê, não teve ônibus para transportar os universitários que vão para Macaé. E aí, o que fizeram? Pegaram um ônibus de transporte escolar e botaram os jovens para ir para Macaé, num ônibus amarelinho, que é de uso do transporte escolar de Quissamã. Tirando o fato das irregularidades, e eu conheço esse ônibus porque ele foi adquirido
no governo do ex-prefeito Armando Carneiro. Ele é de 2009, ou seja, é um ônibus que tem 16 anos de uso. Ônibus esse que não deveria estar sendo utilizado para transporte de universitário. Um ônibus que está caindo aos pedaços, com 16 anos de uso. O que aconteceu? Quando chegou ali em Carapebus, o ônibus quebrou. E aí mandaram outro ônibus para levar os jovens, os universitários, para Macaé. E aí eu só queria chamar a atenção, porque esse transporte escolar, e o vídeo vai ser editado e vocês vão ver, está custando 10 milhões e meio. Eu vou repetir. Existe um contrato com a empresa Confiança Transporte, que é parente da Fiel, de 10 milhões e meio. 10 milhões e meio de reais ao ano se paga em transporte universitário. É o que está faltando? Fiscais desse contrato, cadê vocês? Cadê vocês para fiscalizar o contrato, multar a empresa? É o que está acontecendo? Porque o problema não é dinheiro. O problema é gestão. O problema é de empatia, de se colocar no lugar do outro. E não venha me dizer, olha, graças a Deus que tem transporte, porque outros municípios não têm. Eu não quero nem saber dos outros municípios, porque aqui a gente gasta mais de 150 milhões na educação. E aqui tem gente para puxar o saco da secretária. Eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém. Eu não fui eleita pela máquina, e nem com apoio de secretário. Eu estou aqui para fiscalizar, e vou fiscalizar. E eu quero uma resposta. Porque vocês não estão transportando gado. Vocês estão transportando gente. E pessoas que têm esse direito ao transporte universitário garantido pela lei orgânica desse município. Já estão com as bolsas em atraso. Mais de 1.400.000 reais de bolsas devidas a esses universitários. E eles têm que ir, e esse vídeo vai ser editado, vocês vão ver as imagens das condições do ônibus. Porta que não fecha, todo quebrado, que esses estudantes foram transportados ontem. Então, é preciso, prefeito, que o senhor reveja essa situação, porque isso não pode acontecer. Não na cidade bilionária. Não onde a gente paga mais de 10 milhões e meio para o transporte dos universitários. E ontem isso aqui também foi tema da minha fala. Falei aqui da precarização do transporte das crianças, em especial das crianças com deficiência. E após a minha fala, houve quem defendesse. Teve vereador aqui que estava se preocupado não com o calor que estava afetando as crianças no transporte, e sim com o calor que está afetando os pets. Mas eu vou responder quando o vereador estiver aqui, porque eu gosto de falar olhando nos olhos. Mas teve vereador Ailson, que tentou defender, deve ser porque o irmão dele coordena o transporte das crianças especiais. E detalhe que faz isso sem nenhuma nomeação, porque é concursado como artífice de obras. E coordena o transporte dessas crianças. Então eu não quero saber quem é, porque aqui eu não passo pano para ninguém. Eu só não quero que após a minha fala num ato de covardia, venha aqui me chamar de mentirosa. Porque eu torno a dizer, eu já estou chegando, já estou quase idosa para ficar ouvindo desaforo, e aqui não vou permitir essas mentiras contadas várias vezes para que vire verdade. Porque eu tenho compromisso, não é com empresário, dono de empresa de ônibus, não é com secretário, porque eu fui eleita pelo povo, pela população consciente dessa cidade, que me conferiram a maior votação da história de Quissamã. Não estou aqui a passeio. Paz e bem, até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Ailson. Senhor presidente, bom dia vereadores, vereadora. Né? Quero aqui começar defendendo minha pauta, falando que ontem estive na escola Tânia Regina de Paula,
ir lá também, embora que as salas estejam todas climatizadas, a questão da Enion é muito complicado para segurar, né, o ar. Então, a decisão do governo, da secretária, junto com o prefeito Marcelo, de reduzir esse horário nessa semana, foi uma decisão extremamente acertada, né? Também eu quero mencionar que ontem a gente conversou sobre o transporte universitário. Primeiro, lembrar a população que eu não preciso de puxar saco de ninguém, porque eu sou concursado e, modesta parte, fiz vários concursos e passei em todos. Aliás, quase todos. Então, competência eu tenho, não preciso. E, mais ainda, nunca utilizei do espaço político para benefício próprio. Então, essa fala não me cabe. Em relação ao meu irmão, que também está no transporte escolar, tanto que eu não uso da política para benefício familiar, que ele estava há 4 anos trabalhando no transporte escolar e não foi nomeado, e não é nomeado. Então, é mostrar que a gente está aí com honestidade e caráter. A gente não tem famílias nomeadas em formato, não, né? Mas, falando sobre o transporte universitário, quero relembrar a população que a gente está aqui para falar sobre a verdade. Quem gosta de ouvir a verdade, ouça. Quem não gosta, lamento, porque eu não fui criado na mentira, não. Dizer que os ônibus do transporte universitário, eles são pagos de acordo com as viagens. Então, se não viajou, não vai lesar o dinheiro público, porque não é pago, né? Em relação ao transporte universitário, existe um compromisso da Secretaria de Educação e do prefeito Marcelo para que esse aluno chegue às universidades. Ah, mas o ônibus quebrou no caminho. Olha, eu uso transporte público, eu uso a Macaense. Eu vou a Campos e o ônibus quebra. Eu vou a Macaé e o ônibus quebra. Eu vou de um carro particular, o carro quebra. Isso acontece. Acontece que está sendo utilizado, né? É claro que cabia à Secretaria Municipal de Educação e foi feito. Imediatamente tomou as providências para que esses alunos chegassem, né, nas universidades. Falar que o nosso transporte escolar, ele é um transporte padronizado do programa Caminho da Escola, né, do programa FNDE. E, como nós já falamos aqui, a gente tem ônibus antigos e temos muitos ônibus novos. Os ônibus antigos, mediante o formato da época, não são climatizados. Mas os ônibus novos, inclusive a gente conseguiu com a emenda da deputada Soraya Santos, né? Ele é climatizado, adaptado. E em relação ao transporte escolar, o secretário Fábio Castro, né, ele está já trabalhando para a questão da reforma, das vistorias. Então, isso está acontecendo, né? Mas, mesmo assim, vai acontecer o transporte no caminho de quebrar? Vai sim, tá? Mas o serviço está sendo oferecido, né? Esse aluno não precisa pagar para chegar a Campos nem a Macaé, não, né? Então, ele tem esse transporte. Falar também sobre... Além do transporte escolar, quero falar também sobre a questão das bolsas universitárias, né? O prefeito Marcelo e a gente, quanto base, tem acompanhado. A gente reconhece que tem bolsa em atraso, sim, né? Embora que, e as pessoas não gostam de ouvir isso, mas isso é verdade, embora que no próprio contrato, e os alunos nasciam sabendo disso, a prefeitura não tem a obrigatoriedade de pagar por mês. É claro que a prefeitura, é claro que a gestão procura não ter muito atraso, porque a gente sabe que os nossos alunos precisam ser ressarcidos. Mas isso não está no contrato, né? Não existe isso no contrato. O prefeito Marcelo tem trabalhado para poder botar essas bolsas em dias, tanto que não houve novas bolsas, né? Dizer para vocês que a gente tem 3 fontes das bolsas de estudo universitário. A gente tem as fontes dos impostos do petróleo, que é para os universitários, que nós temos 157 alunos. Temos as fontes do pré-sal, que não existe edital. Veio para essa casa, e eu lembro, veio colocando edital. Mas não lembro qual foi se foi a ex-vereadora Simone Flores, eu realmente não lembro. Mas eu acho que foi ela. Modificou
pedindo para não ter o edital. Então, isso foi aprovado nessa casa por todos nós, vereadores, né? E tem também a Bolsa do Ensino Médio. Eu acho que foi a vereadora Simone Flores, eu tenho quase certeza. E tem também a Bolsa do Ensino Médio, né? Então, é claro, dizer a vocês que, se são fonte do imposto de petróleo, a gestão vai trabalhando para poder colocar isso em dias, né? Também mencionar, em relação ao forte calor, né, a Secretaria Municipal de Educação, ouvindo os demais municípios, procuraram, né, seguir uma rotina onde o turno da manhã, as crianças período integral, um turno, e as crianças do turno da tarde ou do turno da manhã, tem 1h30 de redução. Isso é só para essa semana, né? Para a semana que vem estará retornando os horários normais. Falar que nossas escolas estão todas praticamente climatizadas, sim. Só falta as escolas que estão em reforma. Exemplo, Regina Coeli, né? Mas a gente tem uma grande dificuldade aí. Qual é a dificuldade? A dificuldade é a Enio, né? A Enio, hoje mesmo, estava ouvindo, principalmente o pessoal que mora no interior, de como está essa prestação de serviço. Então, ontem mesmo eu estava no Tênis Regina, na escola Tênis Regina, e estava lá a escola toda climatizada, mas com dificuldade, porque o ar não estava funcionando direito, né? E é claro que aí mais questão de mais atenção com as manutenções, né? Mencionar também que a gente sabe para onde que está indo e foi essa verba da arrecadação. Foi para quem precisa, e eu não tenho dúvida disso. Eu digo que foi para a população que precisa, eu digo que foi para os projetos sociais, eu digo que foi, sim, para as universidades, foi para melhorar as nossas escolas, eu não tenho dúvida. E eu não estou falando porque eu estou no governo, eu estou falando porque eu vejo isso. Foi para dar melhor atendimento aos nossos alunos, foi para poder equipar a escola com recurso tecnológico, construir novas escolas, construir creche. Então, foi também para dar bons atendimentos no nosso hospital público, que é um hospital de referência, foi para poder trazer autoestima, e tem sido trazer autoestima e dignidade para a nossa população. A gente tem aí o período de pandemia, a gente teve isso, e a gente não viu nessa cidade ninguém na fila do osso, a gente não viu, porque as ações municipais, elas estavam acontecendo e continuam acontecendo. Então, o dinheiro público é investido onde que precisa. É na população, é no carente, né? É nos menos favorecidos. A gente fala do transporte universitário, né? A gente fala das bolsas de estudo. Eu sou de uma época, e realmente sou a favor que as bolsas de estudo que possa pagar o mês, no mais que se atrase 2 meses. Eu também sou a favor disso. Mas eu também sou de uma época, e eu também estudei pela Bolsa de Estudo, onde havia os atrasos. E as universidades hoje, na nossa época, a gente tinha que descer na secretaria para poder negociar, conversar com a diretora, e se ela não tivesse, era com o secretário da faculdade, né? A gente hoje vê as universidades não querendo mais ter essa parceria com as prefeituras. Por quê? Muito prático para essa universidade, porque ela cobra diretamente do aluno, né? Mas dizer a vocês que o prefeito Marcelo tem trabalhado para colocar as bolsas em dias, né? As bolsas universitárias. Para vocês imaginarem uma ação como para onde vai o nosso dinheiro, né? O cinecista, o dinheiro está indo para lá, para a Bolsa de Estudos do ensino médio. Senhor presidente, por hoje é só, até a semana que vem, se o Pai do Céu permitir. Com a palavra, vereador Luan Buiú. Bom dia a todos, público presente, colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara. Hoje cedo eu estive no auditório da Prefeitura, acompanhando o 6º Fórum das Organizações da Sociedade Civil, que achei de grande importância, que é conduzido pela nossa amiga Mary Carvalho, que faz um serviço excelente junto aos conselhos das organizações, que inclusive são tantas aqui em Quissamã, que é muito importante, defender os direitos dessas comunidades, que é da comunidade quilombola, pesqueira, cigana, entidades religiosas cristãs, movimentos sociais vinculados à sociedade civil organizada. E, igual
logo em breve será criada a Secretaria de Recursos Humanos, que será de grande importância, sim, em cima da necessidade de ter mais um local onde possa estar buscando seus direitos, aqueles que sofrem em relação ao racismo, à intolerância. Inclusive eu, né, fico imaginando que todo mundo sempre falou que o espaço de chegar a estar aqui como vereador, que inclusive falo em todos os momentos que fiquei como primeiro suplente, estou aqui, pode ser só até amanhã, pode ser a qualquer momento, mas vou continuar lutando para que eu possa continuar defendendo os interesses do povo. E em alguns momentos também já passei por intolerância, por ser oriundo de outro estado, né, que é no caso a xenofobia, e as pessoas me tratarem de uma certa forma, independente disso, eu quero dizer para todos, independente de raça, de cor, de religião, de orientação sexual, seja o que for, de gênero, que essas pessoas não percam assim, o desejo de estar onde quiser, de imaginar que pode chegar assim a qualquer lugar que o outro, porque independente de qualquer coisa, somos seres humanos. E dizer também que a todos esses que participam dessas organizações, que meu gabinete vai estar sempre aberto, até o momento que eu estiver nessa casa, para estar defendendo os interesses deles e de todos. Porque é sim importante que a gente tenha alguém que olhe para todos, que defenda essas questões também, que é muito importante. E dizer que podem contar comigo, foi muito importante ter participado hoje da abertura do 6º Fórum. Vou criar mais conhecimentos na área, que é sim muito importante. E dizer também que me sinto muito privilegiado em estar aqui e represento, sim, o negro, o pobre, o nordestino, que a população de Quissamã me deu essa oportunidade. Então, garanto seguir com muita tranquilidade e compromisso com todos. Muito obrigado, senhor presidente. Em exercício, por hoje é só. Com a palavra, o vereador Marquinhos de Mariquita. Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente de exercício, Cássio Reis, colegas vereadores, vereadora, uma boa tarde a todos. Cumprimentando aqui o companheiro de luta, Zé Carlos Quebracô, cumprimenta todo no plenário. Eu venho aqui fazer uma reclamação no transporte público municipal com relação aos moradores da praia de João Francisco, que tinham um ônibus para o Visgueiro e um para a praia de João Francisco. O da praia de João Francisco está tendo que fazer essas duas linhas e o pessoal da praia de João Francisco estão chegando atrasado no serviço, chegando mais tarde em casa. Pedi ao secretário da pasta que cuide com carinho para estar botando esse ônibus da praia de João Francisco só para a praia de João Francisco e colocando do Visgueiro, para atender aquela comunidade. Todos precisam, claro. Aí fazer esse apelo para que volte esse ônibus do Visgueiro. Segundo a informação, não está tendo esse ônibus para a praia do Visgueiro. Então, o ônibus que faz João Francisco está fazendo João Francisco e o Visgueiro. Aí está prejudicando esses que faz uso dessa linha de ônibus para vir trabalhar, agir sua vida aqui no centro da cidade. Então, estou pedindo encarecidamente que coloque esse ônibus para a praia do Visgueiro, de João Francisco. Com certeza, eu acho que tem uma demanda maior, né? Mas o Visgueiro também não pode ficar descoberto, tem que ter o seu transporte, tem o seu direito de ir e vir. E também está pedindo o secretário de obra para estar molhando aquela rua Porto da Ribeira e a rua Adolfo Carneiro da Silva, que pó de pedra, muitos dias sem chover. As donas de casa estão limpando as suas casas várias vezes por dia, e pó de pedra é prejudicial à saúde. Para estar colocando água de manhã, de tarde, está molhando. Falei com ele ontem, mas entendo também que o tempo foi curto. Está pedindo isso aí para ele estar ajeitando, que foi interrompida a obra em outubro. A princípio era um aditivo de prazo de 90 dias, em janeiro teve outro aditivo de prazo de mais 90 dias, só vai retornar. Molhou? Então, desde já, agradeço.
Então, desde já, agradeço ao secretário de obra, né? Ele está aqui para isso, cobrar e também dar mérito. Concluiu, pelo menos que molhe 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, que as donas de casa estão sofrendo. Marquinhos, você aqui do bairro, da rua, não, falei, já pedi o secretário, mas agradeço desde já que possa estar molhando 2 vezes por dia, entendeu? Mas desde já eu já agradeço também. E estive conversando com os comerciantes da cidade, vários comerciantes, ontem e hoje, sem nenhuma perspectiva para o carnaval. Está todo mundo com medo de investir, porque até agora não tem nada definido, não tem nenhum atrativo. É sorveteria, é restaurante, é bares, é lanchonete, todo mundo com medo de investir. Faz um investimento, não tem uma programação. Uma parte, vereador. À vontade, vereador. Uma boa tarde a todos. Em conversa com a secretária Kitiele, que vai haver o carnaval, entendeu? É importante que o comércio, ela pediu para poder falar que o gabinete dela está aberto, né, para o comércio quiser conversar, pode procurar ela, mas vai haver o carnaval sim, só que não vai haver aquele carnaval, né, de sacudir a cidade, mas vai ter sim carnaval, os ambulantes vão poder estar vendendo seus produtos. E gostaria só de fazer uma colocação que não, tipo assim, saindo um pouquinho da pauta do senhor, só dar um esclarecimento aqui concernente o acontecido do transporte que quebrou ontem, só para quem está em casa. Pela ordem, presidente. O à parte, ele é de 1 minuto e ele tem que ser afeto ao tema que o parlamentar está discutindo. Mas eu não falei nem 1 minuto ainda, gente, então não posso. Vereador, peço só que você atenha a pauta que o senhor pediu à parte para o vereador. Tá, tudo bem. Então, obrigado. Outro dia eu falo aqui sobre o transporte que quebrou. Obrigado. Obrigado pela contribuição e que seja essa programação de carnaval tem que sair rápido, até semana que vem já é carnaval. Os comerciantes estão se preparando. Está se preparando para atender bem os nossos turistas, as pessoas que vêm nos visitar, que está sendo um verão terrível para os nossos comerciantes, da praia, daqui, da cidade. Entendeu? É isso aí que nós queremos. Os caras não vão fazer um investimento e não vender, e aí? Tem que pagar. Vão que seja com prazo de 5 dias, de 10, de 15, tem vencimento. Se não vender, tem que ter uma programação para o comércio local se programar. Por que eles podem? Só uma consideração, me permite, vereador? Sim. Eu fico muito feliz que aqui foi pedido uma parte para dizer que vai ter carnaval, porque era só o que faltava, esse governo dizer que não vai ter carnaval, né? Porque o desfile de 7 de setembro do ano passado foi feito depois, mudaram a data do 7 de setembro, né? O carnaval, ele vai de fato acontecer, porque a força popular e os fazedores de cultura vão botar o carnaval na rua. E se não tiver para onde ir, pode ir para o Bloco do Vasco, que o Bloco vai bombar esse ano. Obrigada. Mas tem o do Rubro Negro também. Obrigado pela contribuição, é isso que nós queremos, né? Entendeu? É isso que a gente queremos, um carnaval, vamos botar um pouquinho de alegria nesse povo nosso sofrido. É uma época que o brasileiro tira para se divertir. O brasileiro é sofrido, mas gosta de diversão. Então, senhor presidente, também está fazendo mais uma reclamação com relação à saúde. As pessoas dizem que os médicos passam o exame, vence, volta, passa, não consegue estar fazendo esses exames. Então, saúde é coisa séria, né? Medicamento faltando. Vamos botar a cidade para andar de verdade. Que é outro governo, sim, mas é um governo barra seguinte. Não tem muito diferente. Cada um governo tem seu jeito de governar, mas é barra continuidade. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Saudar aqui os vereadores, a vereadora, a todo o público presente, a vocês que nos assistem através da TV Câmara. Dar aqui uma boa tarde. Iniciar aqui justificando minha ausência na sessão de ontem. Estive em uma agenda no próprio município, com uma clínica, uma empresa interessada em se instalar aqui na cidade, trazendo exames que são necessidades da nossa população. Então, achei importante estar com eles, mostrando
o tamanho do espaço e da necessidade que a gente tem de certos exames, que hoje a gente sabe que o nosso município tem um custo alto de levar a outros municípios para fazer esses exames. Então, fiquei ontem nessa missão de tornar viável essa vinda dessa empresa, dessa clínica, aqui para o nosso município. Bom, de forma breve aqui, quero reforçar a fala do vereador Buiu com relação ao 6º Fórum das Organizações da Sociedade Civil. Parabéns, Buiu. A gente teve uma reunião recente aqui com os representantes dos conselhos, falamos um pouco da importância e da voz que nós precisamos efetivar e dar a esses grupos aqui no microfone para tornar público à população. Esse fórum é um grande ato, onde diversos assuntos são debatidos, mas essas questões das minorias, ditas minorias, que a gente sabe que, na verdade, unidos é a grande população do nosso país e do nosso município, obviamente. Então, a gente fica feliz que esses eventos venham acontecendo e a gente quer mais é que a gente consiga dar passos importantes em defesa dessas pessoas, brigar, defender contra preconceitos, que a gente sabe que isso machuca as pessoas e que isso não é correto. Então, nessa casa, o senhor, assim como outros vereadores, a gente vai defender essa pauta com certeza. Fala aqui também com relação à questão do carnaval. Eu também acho que o ideal seria que a gente fizesse o anúncio das atrações antes, né, com uma certa antecedência. Aliás, a gente vem defendendo aqui nessa casa o calendário anual há algum tempo, né? Porém, é início de uma gestão, né? Eu espero, e falei isso com a secretária, que eu tenho um excelente diálogo, minha amiga e também aqui vereadora licenciada, a Kitiele, que a gente consiga, para a partir desse ano, ter uma antecedência na divulgação. Nesse primeiro momento, início de uma gestão, tudo tentando se ajustar, e eu sempre dou o exemplo, né, porque quando falo da continuidade, parece que tudo vai estar ali muito certinho. Se eu alugar a minha casa para o meu irmão, nós somos irmãos, temos pensamentos parecidos, mas decisões dentro daquela casa vai ser totalmente diferente. Ele quer a cama num lugar, eu quero em outro. Ele quer um armário num lugar, eu quero em outro. Ele gosta de água fria, eu gosto de água quente. Enfim, essa é a fase que a gente vai estar vivendo. Marcelo foi um grande parceiro da Fátima, sim, mas Marcelo agora começa a ajustar a prefeitura dentro dos seus entendimentos, dentro do que ele acredita. Então, nós teremos ainda, não chegamos nem os ditos 100 dias para fazer uma primeira avaliação do governo, que medidas foram tomadas, que caminho Marcelo imagina seguir. Então, vou reforçar aqui uma coisa que eu falei. Nesse momento, é o voto de confiança no grande homem de caráter que Marcelo é, que está fazendo ajuste para que a gente consiga, nos próximos anos, ter os resultados que a gente imagina. Então, com relação ao carnaval, infelizmente, não estamos tendo retorno com tempo, né, de antecedência que a gente acha o ideal, é o formato perfeito, mas a gente já solicita e tem certeza que a secretária já trabalha junto a outras secretarias para que o calendário saia, se possível, no mês de março ou abril, para o restante do ano, e que a gente consiga deixar tudo isso planejado. Falar aqui também com relação ao evento que houve no final de semana aqui, passou pelo nosso município, que é a Expedição Parna Jurubatiba, vem de Macaé, passa Carapebus, vem aqui a Quissamã, esteve ali em João Francisco, no Visgueiro. Nosso prefeito esteve no Visgueiro, e agradecer também a presença do prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, que tem sido um grande parceiro, amigo, né, com a sua experiência, seus projetos da cidade vizinha. Eu tenho me espelhado muito no trabalho do Elbert e quero sempre estar perto para aprender e poder trazer aqui para a nossa cidade. Então, essa expedição do Parna Jurubatiba passou por todo o Parque de Jurubatiba, uma grande parte pertence a Quissamã, e a gente fica feliz que hajam esses movimentos turísticos. A gente sabe do potencial, precisa explorar e organizar a cidade para receber eventos como esse, mas só deixar aqui o registro e o agradecimento da participação dessas pessoas aqui. Falar com relação aqui a nossa visita à Escola Felizarda, a convite do vereador Cachuca, né, que fez uma visita à escola, achou importante a nossa participação para observar o que vem acontecendo na escola, seja através da obra da empresa que está fazendo o serviço lá, seja para conversar com os diretores, Alain, Adailson, entender as necessidades e dificuldades da escola. Temos, sim, os movimentos feitos pela secretária, pelo subsecretário, mas, obviamente, que as necessidades do dia a dia é importante a gente conversar com os diretores, porque é quem, de fato, vive aquela ação direta com os alunos, com a merenda, com os profissionais da escola. Então, a gente teve lá esse bate-papo, pudemos conversar com o encarregado da obra sobre algumas demandas e questões que a gente achava que poderia ter sido melhorado. Felizmente,
a empresa, de pronto, ouviu ali as nossas solicitações, principalmente no sentido de segurança para os alunos, e já fez o que era necessário. Enfim, eu sempre falo que é extremamente importante que a gente seja parceiro, sim, do governo, mas toda vez que a gente entender que tem algo que não está legal, algo que precisa melhorar, a gente precisa pontuar, né? E se aqui há a pontuação da oposição com relação ao transporte, a qualquer questão que seja de qualquer setor, nós precisamos, sim, debater, conversar, entender, e aqui, Marquinhos, deixar o destaque aqui e parabenizar por essa comunicação com o secretário de Obras. Isso é muito importante, né? O secretário está lá, não é para atender a base do governo, é para atender as demandas da população, dos vereadores de oposição, situação, e a gente já teve o retorno aqui de que o secretário Juninho já fez aí o serviço solicitado pelo vereador. Então, é nesse sentido que a gente precisa seguir. Ah, o vereador de oposição fez a solicitação. É para melhorar? É para resolver? Que seja feito, como foi feito. Né? Com relação à escola, o esgoto de Santa Catarina, também questionei o secretário de obras, ele informou que agora retorna as atividades de obras após o Carnaval. É uma obra importante, que a gente entende que precisa ser solucionado o mais breve possível para atender aquele bairro. Quero aqui também falar um pouco sobre essa questão da redução dos horários pela onda de calor. Obviamente, quem vive diretamente as ações com a educação vai ter um entendimento, e a gente tem outro. Às vezes, eu, inicialmente, quando vi a informação, não entendi muito bem, mas conversando com algumas pessoas, entendi que não é só pelo fato dentro da escola, tem o transporte, tem toda uma questão que precisa ser cuidada. E aí, pedi também ao prefeito Marcelo que ele tivesse também um cuidado com os varredores de rua. São pessoas que estão aí nesse período aí dessa onda de calor, fazendo a limpeza das ruas. Então, solicitei que o prefeito também possa conversar com a empresa e reajustar o horário dessas pessoas. Ontem mesmo ele disse que já iria fazer contato com a empresa para que essas pessoas tenham um horário reduzido. Né? Se imagina que para a gente, no dia a dia, vai estar quente dentro de um carro, dentro de um espaço de escola, imagina para quem está na rua, e é quem deixa a nossa cidade limpa. Né? Muitas das vezes, eu falo muito dos eventos carnaval, por exemplo, às vezes as pessoas estão se divertindo, e às vezes às 6 da manhã, essas pessoas já estão ali deixando as ruas limpas. Então, precisamos cuidar deles também, porque eles cuidam muito bem da gente, deixam nossas ruas em condições da gente poder utilizar. No mais, quero aqui parabenizar ao Davi Magno, que é um servidor da Secretaria de Esporte, mas que também é um empreendedor do município. E Davi tem um projeto USP, que é um sonho possível, e que está com 3 modalidades agora participando da Macaé Cup. E aí, Davi, dizer aqui da minha admiração pela sua determinação em fazer acontecer. Obviamente, com a parceria de todos os pais, e aí aqui um abraço a todos os pais que participam. E eu tenho o prazer de ter meu filho participando lá do projeto, meu amigo também, Luan Buiu, com o seu filho. E a gente teve o prazer de ir à cidade de Macaé, ver a primeira rodada do campeonato. E a emoção como pai de ver isso acontecer, mas também da união de famílias que se dedicaram, de alguma maneira, ajudaram o Davi para que esse projeto acontecesse. Então, aqui é reconhecer esse trabalho e pedir que a gente, na melhor maneira possível, volte através da Secretaria de Esporte, viabilizar campeonatos simples como esse aqui dentro da nossa cidade, nas cidades vizinhas, porque certamente a experiência do último final de semana vai ficar marcado na história dessas crianças para o resto da vida. Eu fui ao ponto onde os ônibus sairiam e me remeteu a toda aquela época de campeonato macaense que eu jogava junto aos meus amigos. Amigos esses que se tornaram amigos para a vida toda. Né? E, então, é muito bom a gente ver essa experiência com as nossas crianças, e a gente torce para que a cada dia mais a gente tenha. Nós temos hoje o Bolsa Atleta, que dá suporte a inúmeras modalidades. Temos aqui nosso amigo faixa preta de jiu-jitsu, Anderson, que faz um trabalho lindo, inclusive, Anderson, parabenizar aqui publicamente seu trabalho lá na maçonaria de jiu-jitsu. Então, a gente quer que o esporte cresça, que a gente tenha grandes resultados, mas que, principalmente, a gente ajude na formação do caráter desses jovens, que a gente tenha pessoas de respeito e qualidade dentro da nossa cidade. E, para encerrar, só aqui falar com relação à Enel, mais uma vez a gente passando aí por problemas com essa empresa. Esse dia 10, quanto mais a gente sonha, parece que ele não chega, que a gente precisa deles aqui para a gente cobrar desses problemas. Já fiz o relato aqui com relação às unidades de saúde, que tiveram geladeiras tendo defeito e com isso tendo problema com as vacinas. Tivemos problema no hospital, né, nessa queda rápida ali, liga o gerador e tudo mais, mas a gente fica nesse risco. Então, a gente quer, é importante destacar isso aqui, que isso foi uma fala do prefeito, ele não quer que essas coisas aconteçam, ele também está angustiado com isso. Então, toda medida que pode ser feita
pelo Executivo está sendo feita, toda medida que pode ser feita pelo Legislativo está sendo feita, só para que vocês entendam que todo o movimento político necessário a gente está fazendo para, o mais breve possível, a gente sanar esses problemas. Uma parte, vereador. Concedido. Esse problema da Enio agora está trazendo problema, a falta d'água. A gente sabe que as bombas não estão conseguindo, não dá vazão, e a cidade toda está em falta d'água. Então, a Enio tem que resolver essa questão e rápido. Né? Com certeza. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pela contribuição. Pois é isso, gente. Então, a gente espera que o mais breve possível seja solucionado. E hoje, conversando ali na porta da Enel, onde faz o atendimento, já recebi o retorno de que já há um movimento de mudança de local para que eles façam melhor atendimento às pessoas. Então, a gente começa a ter algum retorno, mas ainda não suficiente dentro da falta de energia que está acontecendo. Bom, então, por não constar mais nada na ordem do dia, sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos.